Olá, eu sou a Lacerda Produtiva e bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é sobre 4 dicas para você que quer ser produtivo sem ter que acordar cedo. Sim, há como você ser produtivo sem ter que acordar cedo. Apesar de vários livros e estudos mostrarem que acordar cedo realmente ajuda a gente na nossa produtividade, existem maneiras sim de você continuar com a sua produtividade sem ter que acordar 5 ou 6 horas da manhã. Claro que quando a gente acorda cedo, a gente tem um tempo maior disponível. Logo, nós temos uma janela horária maior para a gente fazer as coisas que a gente quer, que a gente precisa, concluir as nossas metas e objetivos. Porém, a produtividade está muito mais ligada à eficácia do seu tempo do que à quantidade de tempo em si. Então, digamos que a sua janela horária do seu dia seja de 18 horas, digamos assim. Então, das 18 horas do seu dia, você tenta ser produtivo o máximo possível. Porém, se das 18 horas que você tem, você só consegue ser produtivo em 3, e as outras 18 horas você não está sendo produtivo ou está fazendo outra coisa que não esteja ligada à sua produtividade, do que adianta em si você ter acordado cedo? Então, está muito mais ligado ao que você faz com o seu tempo do que a quantidade de tempo que você tem. E muitas vezes a pessoa quer criar o hábito de acordar cedo, por exemplo, e não consegue se adaptar àquilo porque nunca fez parte da sua rotina ou simplesmente é da pessoa que não consegue acordar cedo, prefere acordar um pouco mais tarde, mas pelo menos enquanto ela fica acordada, ela consegue ser mais produtiva. Então aqui vai 4 dicas para você que quer começar essa produtividade de uma forma que não tenha que acordar cedo. 1. Organize o seu tempo. Pode parecer uma frase clichê, mas se você não organizar o seu tempo, me desculpe, você não vai conseguir manter essa produtividade. É muito importante você ter noção do que você precisa fazer no seu dia e em que partes do dia você vai fazer aquelas tarefas. Então, digamos que você precisa estudar, trabalhar e fazer atividade física. Você tem que notar quais partes do seu dia você é mais produtivo para cada tarefa. Então você não acorda cedo, você acorda por volta de 10, 11 horas, um horário mais tarde. Então você já vê que amanhã não é para você. Mas se você vê que de tarde é um horário muito produtivo, coloca tarefas mais pesadas, mais complexas para fazer num horário onde você esteja com mais disposição, mais foco, onde você esteja melhor para fazer aquilo. Isso vem muito do autoconhecimento, você se conhecer, buscar maneiras de identificar quando você está sendo mais produtivo, menos produtivo, você está mais focado ou menos focado. E a organização do tempo é muito importante para isso. Porque muitas vezes a gente coloca as coisas para fazer, por exemplo, no turno da noite. Então, digamos que eu diga que vá ficar acordada estudando à noite ou de madrugada. Para algumas pessoas isso é muito bom, porque para algumas pessoas a rotina ali acaba fazendo a pessoa ter que estudar de noite ou de madrugada e para ela dá super certo. Mas para você, por exemplo, pode não dar. Talvez estudar seja melhor de tarde. Então, essa questão do autoconhecimento e da organização dos horários ajuda muito. E aí a gente vai para a segunda dica, que é sobre justamente a organização de horários. Se você é uma pessoa que dorme até tarde, e aí você, por exemplo, só tem o tempo da tarde ou um pouquinho da manhã e aí sobra à noite, para poder fazer as coisas que você tem que fazer, é muito importante você definir horários e usar eles da melhor maneira. Então você marca que você vai acordar 9, 10 horas e aí você decide usar somente o tempo da manhã para fazer coisas mais tranquilas, onde não depende muito da sua motivação, nem do seu foco. Mas aí, na parte da tarde, depois que você almoça, por exemplo, ou toma café, você vai definir horários para cada coisa. Então, uma hora da tarde eu vou fazer uma atividade física, 2 horas da tarde eu vou estudar, 4 horas da tarde eu já vou fazer alguma coisa relacionada a um curso de línguas. Então, você definir horários precisos vai te ajudar muito. Porque quando você define horários, você está colocando ali uma obrigatoriedade importante que é a disciplina. Você está colocando para si mesmo limites onde você pode ou não fazer alguma coisa. Então, os horários ajudam você principalmente a ter uma noção de quanto tempo restante do seu dia você ainda tem para fazer as coisas que você precisa. A terceira dica, que pode não ser muito recomendada e realmente ela não é muito saudável, mas se você é uma pessoa que dorme, por exemplo, a manhã inteira, ela pode ser útil, que é usar madrugadas. E aí você pode, por exemplo, combinar com um amigo seu que já é uma pessoa que madruga, que gosta de ficar acordada de madrugada, de fazer alguma coisa com você que seja produtiva. Daqui a pouco a gente já puxa isso para o quarto e último tópico. Então, as madrugadas para mim funcionaram muito quando eu estava em reta final de prova e aí eu não tinha que acordar cedo para fazer alguma coisa, eu acabava usando as madrugadas. Pra mim, faz sentido se você fica numa casa onde tem várias pessoas ou você lida com barulho o dia inteiro. Porque, tecnicamente, madrugada é uma parte do nosso dia onde não tem barulho, porque a maioria das pessoas estão dormindo. Então, é uma parte mais silenciosa do seu dia,
onde você vai ter um tempo melhor para, por exemplo, trabalhar ou estudar alguma coisa, isso principalmente ligado a estudos. Então não é uma coisa muito saudável, porque é um momento que você deveria estar dormindo, mas se a gente levar em consideração horários mais próximos da meia-noite, como 1, 2, até 3 horas da manhã, e fazendo as contas você ainda tem que ter 8 horas de sono, é uma alternativa que eu recomendo, claro, em casos específicos. Isso eu já não recomendo a você a fazer o tempo inteiro, mas uma vez, no máximo 2 vezes na semana, caso você vá dormir corretamente depois, pode ajudar você a ter essa janela horária maior e conseguir fazer as coisas que você precisa. Lembrando, tomem cuidado do sono de vocês. E por último, faça calls produtivas. Eu amo fazer com amigos durante a madrugada, principalmente, ou no final da noite. E eu vou explicar pra você o que é isso. Existem sites, grupos, ou você pode simplesmente juntar com o seu grupo de amigos no Google Meet ou até no próprio WhatsApp, você fazer uma ligação onde absolutamente vocês não vão conversar, diferentemente de chamadas de vídeo que a gente faz geralmente com os amigos. Nesse caso, você vai usar o seu celular e você vai colocar ele no seu rosto, porém você vai se mutar e você vai usar o seu livro, a sua apostila, o seu caderno ou o seu computador, caso você tenha outro aparelho, para você continuar a ali fazer a sua produtividade, fazer coisas produtivas. Ou caso você for usar o Google Meet, você pode só usar um aparelho. E aí o que você vai fazer? Você vai usar essa call para te motivar a manter focado e não desviar. O bom disso é que se você manter a câmera ligada, que é o principal foco desse tipo de chamada produtiva, os seus amigos podem te alertar quando você estiver fazendo alguma coisa que eles desconfiam que não seja produtivo, ou fazendo alguma coisa que eles percebem que você está distraído. Isso é muito bom porque você vê que outras pessoas estão te observando e vice-versa, vai te ajudar a se manter focado. Eu já fiz com mais de uma pessoa e foi muito bom. Me ajuda muito, sempre que eu tô desmotivada, eu falo com uma pessoa específica e aí a gente faz essa chamada e me ajuda muito, principalmente quando eu não estou com aquela motivação de sempre. Lembrando que a gente não pode depender da motivação o tempo todo. Então esse tipo de chamada me ajudou muito e ele pode ser a qualquer horário do dia, contanto que seja com alguma pessoa. Ou você pode simplesmente, caso você tenha memória no seu celular, colocar a sua câmera e aí você vai colocar ela para eu gravar. Você não pode mexer no celular de jeito nenhum e aí você é obrigado a usar o computador ou simplesmente usar ali as coisas que você tem para estudar ou para trabalhar e ser produtivo. Ajuda muito porque você não pode mexer no celular e ao mesmo tempo você consegue ver o seu resultado final depois de ter sido produtivo. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Por favor, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar para um amigo seu que quer ser produtivo, que gosta de ser produtivo, ou até mesmo salve esse vídeo na sua playlist para você ver mais tarde e lembrar dessas dicas que podem te ajudar. Por favor, não esqueça de me seguir no meu Instagram, @lacerda.routine, onde eu também falo sobre organização, produtividade, planejamento e estudos, além de um pouco de leitura. Espero que tenham gostado desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal para eu continuar aparecendo na sua timeline, e até a próxima!